Olá, pessoal. Voltamos para mais uma aula de ciências. Sou professora de sexto ano, me chamo Micaele Sobrinho e mais uma vez estamos aqui para entender um pouquinho mais sobre as células, suas estruturas e temos um novo assunto aí também. Vamos continuar com o assunto que a gente estava terminando na aula passada, que era células e suas estruturas. Aí logo em seguida a gente já engata no novo assunto, tá? Esses aqui a gente já viu, células e suas estruturas. Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o citoplasma ou hialoplasma. Alguns livros, alguns autores trazem como citoplasma, outros como hialoplasma, tá? Ainda pode ser também chamado de citosol, tá bom? O que é isso, professora? Tem 3 nomes, tem autor que chama de um nome, tem autor que chama de outro nome. O citoplasma nada mais é como uma espécie de armazém de substâncias que são utilizadas pelas células, né? O citoplasma, eu trouxe 3 exemplos de células diferentes e cada célula dessa, ele tem um formato e possui citoplasma. Alguém consegue identificar o que é o citoplasma que está presente aí em abundância? Ele está bem espalhado nas células. Essa parte azulzinha, ó, esse azul clarinho, ele nada mais é do que um líquido gelatinoso, meio viscoso, parece gel de cabelo, parece muito gel de cabelo, que pode assumir consistência fluida ou mais viscosa, dependendo da célula. Além de ser rico em água, proteínas dissolvidas, eletrólitos, glicose, compostos lipídicos, substâncias que irão comportar as organelas celulares e o citoesqueleto. E, além disso, nutrir a célula de algumas substâncias, tá bom? Esse é o citoplasma. E quem é o próximo? O próximo que eu trouxe foram os ribossomos. Olha a estrutura dele aqui, pequenininho. Bem pequenininho. Ah, professora, mas desse tamanho não dá para eu ver, não. Por isso que eu trouxe aqui, ó, uma ampliação. Os ribossomos são pequenas estruturas em forma de glânulo. Elas se unem em forma de glânulo, tem uma parte maior e uma parte menor. E a sua presença é muito importante, pois ela atua na regeneração celular. Os ribossomos, eles entendem ou detectam aquelas estruturas que estão velhinhas, que estão precisando ser trocadas. Por quê? Porque a nossa célula, ela tem uma renovação diária. Assim como nós renovamos a nossa pele, o cabelo, né? Tudo isso se renova o tempo todo, a produção celular, o corpo ele vai se regenerando, se renovando. Os ribossomos, eles identificam as estruturas que não servem mais, descartam. Eles identificam as células que já não estão mais desenvolvendo tão bem o seu trabalho e ali elas são descartadas, tá bom? E esse aqui quem é? Esse aqui é o complexo de Golgi. Ele é muito parecido com o retículo endoplasmático, lembra? O retículo endoplasmático também tem várias voltas, só que eles possuem estruturas bem diferentes, eles são parecidos, mas a estrutura é diferente e a função também é bem diferente. Armazena e modifica e exporta as proteínas sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso e realiza a função de sintetização de carboidratos do tipo polissacarídeos. Então, o complexo de Golgi, ele utiliza-se das proteínas e faz essa síntese de carboidratos, de polissacarídeos. Essas proteínas sofrem a reação de adição de açúcar, né? Lembra da glicose? Elas são glicolizadas, as proteínas elas sofrem adição de açúcar no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi. E assim, o processo se completa, caso contrário, elas são inativadas, elas não podem ser utilizadas pela célula. Então, a proteína, ela passa por aqui, recebeu adição de açúcar, recebeu adição de glicose, não funcionou, não deu certo, descarta essa proteína, pois ela não me serve. Ah, professora, mas por que a proteína sofre adição de açúcar e ela precisa dessa adição de açúcar? Porque é através dessas glicoses que as outras organelas identificam o tipo de proteína.
porque através do tipo de glicose se conecta com as outras células ou com as outras organelas para a identificação do tipo de proteína. Aqui eu trouxe a membrana plasmática. Lembra que eu falei para vocês que a membrana plasmática era como se fosse uma pele bem fininha? Então, o que acontece? A membrana plasmática, ela é formada por algumas estruturas. Ela possui uma estrutura que é lipoproteica. Professora, como assim? Lipoproteica, que nome feio. Eu tenho proteínas fora e dentro, e entre essas proteínas eu tenho lipídios que se conectam. Aí, dentro dessa camada fininha que eu falei para vocês, eu tenho proteínas grandes, ó, que proteína enorme, proteínas menores e os carboidratos. Olha só o que a gente falou, que as proteínas eram levadas ao complexo de Golgi para se ligarem a açúcares, a carboidratos, e assim ficar fácil a identificação por outras células, por outras organelas. Então, ó, uma proteína ligada a um açúcar, a um carboidrato, que está ali para a identificação de novas organelas, novas células, tá? E aí, eu tenho essa bicamada lipídica, que é em volta de duas camadas proteicas, tá? Responsável por garantir a função específica de cada uma. Além delas, o citoplasma possui o citosol e as estruturas ribossomos e citoesqueleto, que você saberá detalhes, né? Que a gente já viu alguns detalhes. Mas a membrana plasmática, ela faz exatamente esse papel de envolver a célula. É como se realmente eu tivesse uma bolha de água cheia de nutrientes, algumas organelas, e aí eu colocasse essa bolha dentro de um saquinho fininho. Esse saquinho fininho faz esse processo de troca de água, sais minerais, através das proteínas e dos carboidratos que estão ligados nela, tá bom? Esse aqui quem é? Esse aqui é os centríolos, que são organelas formadas por microtúbulos, ó. Como se fossem vários canudinhos conectados, que vão ajudar o cromossomo a se separar na hora da divisão celular. Estão presentes também nos cílios, flagelos, auxiliando na locomoção de algumas células. Lembra que eu falei lá na célula procarionte que tinha cílios e flagelo? Por quê? Porque ela era uma célula sozinha que precisava fazer todo esse processo. Então, ela precisava desses cílios e desses flagelos para ajudar na locomoção da célula. Na célula reprodutora masculina também tem um flagelo, tá? A gente não pode esquecer disso, não. E na célula do intestino humano também tem os cílios, que foi até quando eu falei para vocês na aula anterior, que ela fazia esse processo de vai e volta dos nutrientes para absorver mais nutrientes. Agora a gente vai ver sobre o vacúolo. Lembra que eu falei para vocês que lá na célula vegetal, o vacúolo, ele era grande, um vacúolo grande, único e grande. Na célula animal, eram vários vacúolos menores. O vacúolo, ele possui uma característica de reserva de substâncias, como a seiva, no caso das plantas, como atua no mecanismo osmótico das células. Então, ele atua nessa questão de entrada e saída de água, tá bom? Esse mecanismo osmótico nada mais é do que entrada e saída de água. Ah, professora, como assim? Me explique aí que agora eu não entendi, não. Quer dizer que esse vacúolo aí controla a entrada e a saída de água? Sim. Quando ele está vazio, a célula precisa absorver água. Se ele está cheio demais, a célula precisa liberar água, tá bom? Então, ele atua nesse processo dessa questão de pressão osmótica da célula. Aqui eu trouxe esse exemplo para identificarmos a parede celular. Lembra que eu falei para vocês que a membrana ela era fininha? Então, a membrana é como se fosse essa linhazinha preta. Uma linhazinha fininha, a membrana plasmática é uma linha fininha, bem fininha. Já
a parede celular é essa laranja aqui. Olha como ela é grossa. Por quê? Porque ela está ali para representar a estrutura. Observe que todas elas têm uma estrutura muito parecida. Observe que todas elas possuem a estrutura muito definida. Por quê? Porque a parede celular faz isso. Aqui nós temos paredes que demonstram a nossa estrutura, tá bom? Então, a parede celular, ela delimita a estrutura da célula, tá? Aqui eu trouxe o cloroplasto dentro de uma célula vegetal, aqui é uma célula vegetal, olha o vacúolo, o cloroplasto, a parede celular, tá? Então, ó, o cloroplasto é a organela celular de formato geralmente discoide, ela parece um disco, né? Que atua no processo de fotossíntese. Lembra que eu falei para vocês? Toda célula animal, toda célula vegetal, célula de alga e cianobactérias fazem fotossíntese através do cloroplasto. Por isso que é verdinho assim, cloroplasto. Eu trouxe até verdinho aqui tudo para identificar para vocês. Cloroplasto, verdinho, faz a fotossíntese. E aí, a gente vai continuar essa aula falando um pouco agora sobre os níveis de organização. Ah, professora, como assim níveis de organização? Lembra que eu falei na aula passada que a célula, ela era a unidade básica da vida? Mas a gente fica só no básico? A gente é só uma célula? Não, nós somos formados por um conjunto de células. E esse conjunto de células nada mais é do que formado por tecidos, órgãos, sistemas, e aí a gente forma um organismo. Então, agora, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse processo, dessa união das células e para identificar cada um deles, tá? Então, agora, continuando a nossa aula, nós vamos concluir com base na análise de ilustrações, modelos físicos e ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Aqui nós temos vários tipos de célula. Professora, por que a senhora trouxe vários tipos de célula? Para a gente poder identificar que cada uma tem a sua função. Eu trouxe células mais arredondadas, geométricas, olha como elas se encaixam perfeitamente uma do ladinho da outra. Ali eu tenho células mais assimétricas, aqui eu tenho células achatadas. Alguém reconhece essa célula? A gente viu ela na aula passada, que eu falei para vocês que ela tinha um formatinho assim fundinho para carregar nutrientes. Lembra? Ela é da cor da minha blusa, vermelha. As hemácias, células sanguíneas. Professora, e por que aí está preto e branco? Ó, cada célula, ela facilita mais ser vista em algum tipo de microscópio. Aqui nós temos um microscópio eletrônico e cada microscópio óptico, cada microscópio vê de uma forma diferente, tá? E ela é colorida também através de alguns corantes para a gente conseguir identificar. Temos células alongadas, muito provavelmente é de um músculo, e células ramificadas. Ali me parece muito um neurônio, tá? Células nervosas. Aqui eu tenho células epiteliais, um conjunto de células epiteliais, nervoso, muscular, sanguíneo, adiposo, a gordurinha e o ósseo. Olha como elas se organizam de forma diferente. Professora, mas agora eu achei estranho uma coisa. Elas ficam assim, tudo bagunçado? Não. Elas se organizam de uma forma que se unem, formando um tecido. É como, por exemplo, fios. Fios, quem tem daquelas mantas, geralmente a nossa avó tem em casa, são fios grossos que a gente consegue ver exatamente a união dos fios. É como funciona com as células, só que a gente não consegue ver. A gente tem alguns tecidos que dá para a gente identificar bem essa questão da união dos fios. As células, elas ficam juntas, sobrepostas, e assim elas vão criando camadas e camadas de tecidos. Os tecidos, assim como os tecidos que nos vestem, de lã, de algodão, de fios, propriamente dito, eles formam os órgãos, né?
um conjunto de células formam um tecido, tá? Então, aqui nós temos vários tecidos. Observa que aqui elas estão uma do ladinho da outra, uma do ladinho da outra, formando um tecido. Olha aqui, tecido epitelial, a pele. Como que ficam? Uma do ladinho da outra, formando uma pele. E a pele, ela é... A gente passa a mão, é macia, gostosa, né? Não tem um buraco. Então, as células, elas se unem formando o tecido epitelial. O tecido epitelial, ele é um tecido muito alinhado. Por quê? Porque ele forma a nossa pele. A nossa pele, a não ser que eu tenha uma cicatriz, né? Caí, me machuquei andando de bicicleta, formou uma cicatriz, ali forma uma falha na pele. Mas, no geral, a nossa pele, ela é bem bonitinha, não é verdade? Se a gente não se machucar, né? Aí fica bem bonitinha, lisinha, bem organizadinho o tecido epitelial. O outro tecido que eu trouxe, o tecido muscular. Professora, mas por que ele é assim estirado? Exatamente porque a gente faz exercícios. Já pensou? Se ele fosse todo contraído, como que a gente ia poder movimentar o nosso braço? Alongar, abrir os braços para abraçar, fechar os braços, pegar uma sacola, fazer força. Então, o nosso tecido muscular, ele é assim, estiradinho, mas ele faz todos os movimentos. Ali eu tenho o tecido nervoso. Lembra que eu falei para vocês sobre os neurônios? Que são ramificados, eles se unem. Observem ali, estão ali. Aquela cápsulazinha é a célula, mas ela tem ramificações que se unem com outras células, formando o tecido nervoso, que naquele caso ali é um tecido cerebral, tá? Cerebral, aqui é do coração, aqui é da pele. E lá, um tecido adiposo, que no caso, quando a gente fica mais gordinho, forma aquela pancinha, aquela barriguinha, tá? Tecido adiposo, tá bom? Exemplo, as nossas reservas de gordura, tá bom? Olha como ele se forma, várias bolinhas. Professora, mas ali tem outro tecido do lado, um formato diferente, né? Então, as células do tecido adiposo, elas são maiores, né? E ali do lado tem as células do tecido muscular, que estão também presentes no nosso organismo. Então, as células, elas formam os tecidos. E os tecidos formam órgãos, não é verdade? Então, aqui eu tenho tecidos que foram se juntando e formaram órgãos. Assim como um tecido, se eu ajeitar ele bonitinho, ele forma uma roupa para mim. Então, os órgãos são responsáveis pelas funções do nosso organismo. Ah, professora, como assim? Tecido forma órgão? Sim, os tecidos formam órgãos que são responsáveis pelas funções do nosso corpo. Por exemplo, o nosso coração, formado por tecido muscular. O nosso pulmão, formado por tecido. O nosso rim. Tem vários tipos de tecido. Aqui tem tecido epitelial, eu tenho células epiteliais, eu tenho células mais adiposas, tenho células que têm outras funções, tá? Intestino, coração, cérebro formado por células nervosas. Formação do cérebro é toda célula nervosa. Assim como a formação dos nervos, células nervosas. Vem daí o nome, né? Células nervosas. Aí tem o coração, pulmão, rim, cérebro, intestino, bexiga, sistemas, diversos sistemas que são formados pelos tecidos, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos. A pele é um sistema, é um órgão gigantesco, é o maior órgão que temos. Então, a nossa pele, ela também é um órgão formado por diversos tecidos. Eu tenho esse tecido epitelial aqui, que é o que eu vejo, bonitinho, que eu tô pegando, mas tem outros embaixo desse, tá bom? Até chegar nos meus músculos. Então, as células formam os tecidos juntos formam os órgãos juntos. Ah, professora, como assim? Tem que estar junto, tem que estar junto. Todo mundo unido. A célula se une com a outra célula, que se une com a outra célula, que se une com a outra célula, forma um tecido. Vários tecidos unidos formam um órgão. Vários órgãos unidos formam um sistema. Vários sistemas unidos formam um organismo. Professora, como assim sistema?
Vamos lá. Exemplo de sistema. Sistema nervoso. Sistema nervoso eu tenho o cérebro, comanda tudo. Os nervos, obedece. E o bulbo cerebral, tá? Sistema nervoso. Outro, a medula também. Outro, que é um sistema. O sistema digestório. Boca, laringe, né? Laringe, faringe. Estômago, intestino, ânus, excretor. Sistema digestório completo. O sistema reprodutor. No caso dos meninos, é formado pelos testículos e o pênis. Das meninas, formado pelos ovários, útero, vagina, vulva, né? Vulva e vagina. Então, todos esses órgãos formam sistemas, tá? Os sistemas formam organismos. E os organismos atuam como completo. Ah, professora, mas agora eu fiquei sem entender uma coisa. Se um deles deixar de funcionar, aí a gente sente. Por exemplo, se eu tenho algumas células que estão doentes, suposição, eu tenho algumas células no meu corpo que elas não estão funcionando muito bem, elas estão doentes. Consequentemente, o meu tecido vai ficar doente, que por consequência vai adoecer um órgão e a gente vai sentir, porque o órgão doente, o sistema sofre e o organismo também sofre. Então, tudo isso é um conjunto. Se eu tenho células que não estão funcionando bem, eu tenho um organismo que não está funcionando bem. Se eu tenho células que funcionam bem, o meu organismo funciona bem. Professor, e como é que eu faço para minhas células funcionarem bem? Alimentação correta, exercícios físicos, tudo isso influencia para o nosso funcionamento do corpo. E aí eu continuo dizendo o seguinte para vocês: rotina de sono, rotina de estudo, rotina de alimentação, rotina de exercícios físicos, tudo isso facilita todo esse processo. Eu tenho uma célula boa, um tecido bom, um organismo bom, um sistema bom, ou um tecido bom, um órgão bom, um sistema bom e um organismo bom. Por quê? Porque todo o meu corpo funciona de forma interligada. Olha aqui, as células se juntam, né? Elas se unem e associam-se formando os tecidos. Esses tecidos associam-se e formam os órgãos. Olha aqui, eu trouxe para vocês. Célula forma tecido, tecido forma órgão, órgão forma sistema, sistema forma o ser humano, o organismo humano. As células, do mesmo jeito, acontece com os animais, tá? Não vamos achar que é só, não, é só com o ser humano. Nananina, não. Todos os animais funcionam dessa forma. Todos os seres vivos funcionam assim. Células associam-se e formam tecidos. Unem-se e formam tecidos. Tecidos associam-se e formam órgãos. Unem-se e formam órgãos. Órgãos associam-se e formam sistemas. Os sistemas se associam e formam o organismo, que aqui a gente trouxe um ser humano como exemplo. Pessoal, a nossa aula de hoje ela se encerra por aqui, mas eu quero deixar um lembrete para vocês. A importância da gente manter os estudos, né? Nesse período de pandemia que estamos passando, a importância da gente manter essa rotina de estudos. Eu peço com muito zelo, com muito carinho para vocês, continuem mantendo a rotina de estudo de vocês. Nós estamos passando por esse momento, mas nós não podemos esquecer que nós temos um futuro a construir. Não é só o hoje, não é só o aqui, não é só o agora. Todos nós temos alguns sonhos, algumas vontades, alguns desejos e eles são possíveis sim de ser realizados. Basta a gente querer e se esforçar para que isso aconteça. Então, mantenham a rotina de estudos de vocês, acompanhem as aulas com os professores aqui nas aulas da TV ou no celular, no YouTube, nas redes sociais ou ainda no WhatsApp com os professores da escola, no Mob Educa-me, tá bom? Acompanhem todas essas aulas, porque elas são importantes para o crescimento de vocês, tá?
o amadurecimento e crescimento de vocês. As nossas aulas de hoje, elas se encerram por aqui. Um grande beijo, se protejam, se mantenham-se em casa. Tá bom? Cheiro, tchau, tchau, até a próxima aula.